Quando Rita Pollitt foi encontrada sem vida após o incêndio no ano de 1998, seu filho de 14 anos na época foi preso com base nas evidências físicas do local. E infelizmente ele passou mais de 20 anos na prisão, cumprindo pena por um crime que não cometeu. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser e puder, se torne um membro, porque além de ajudar o canal financeiramente para que eu possa continuar postando cada vez mais vídeos, você também vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo para apoiadores que fica no WhatsApp. E o seu nome aparecerá no final dos vídeos. Então, se quiser e puder, se torne um membro, porque isso ajuda demais. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 4 de dezembro de 1998, na cidade de Hopewell, no Missouri, nos Estados Unidos, Rita chegou em casa do trabalho por volta das 23 horas, com comida para seu filho Michael e o amigo dele, Josh, que iria dormir na casa deles naquela noite. Rita e seu ex-marido Ed Pollitt haviam finalizado recentemente o divórcio e os dois haviam combinado que Michael ficaria na casa de seu pai naquela noite, mas Ed avisou de última hora que só poderia pegar o filho no dia seguinte, e já que não iria mais para a casa do pai, Michael convidou seu amigo para uma festa do pijama. Pouco tempo depois de chegar em casa, Rita disse ao filho que iria para seu quarto dormir. E os meninos, após comerem, entraram no quarto de Michael, ligaram o som e fecharam a porta. E por volta das 6 horas da manhã, Michael acordou sentindo um forte cheiro de fumaça. Ele se virou para Josh, que estava dormindo no chão, e perguntou se ele estava fumando um cigarro, e seu amigo respondeu que não. Então Michael saiu correndo da cama, abriu a porta e viu uma nuvem de fumaça enchendo o corredor. Ele tentou chamar sua mãe, mas não houve resposta, e enquanto os jovens rastejavam tentando chegar à saída, Michael parou na porta do quarto da mãe e viu o corpo dela em chamas. Porém, ele notou que os pés dela estavam sujos de sangue. Michael e seu amigo tentaram apagar o incêndio usando uma mangueira de jardim, porém isso foi ineficaz, e ao perceberem que já não tinha mais nada que pudessem fazer por Rita, eles correram até a casa de um vizinho e ligaram para o 911. Os investigadores vasculharam a cena do crime em busca de pistas e encontraram sangue no interruptor de luz perto do quarto de Rita, além de algumas gotas em seu lençol e seu corpo queimado que estava na cama. A origem do incêndio foi inconclusiva e a causa oficial da morte de Rita foi envenenamento por monóxido de carbono com trauma contundente na cabeça. O patologista concluiu que teria havido uma grande quantidade de sangue produzido, considerando que Rita havia sido atingida na nuca, e o criminoso certamente estaria coberto de sangue quando fugiu do local. E nas roupas de Michael não havia nenhuma mancha de sangue. Havia alguns itens na casa que poderiam ter sido usados no crime, como bastão de beisebol, atiçador de fogo, lanterna, e esses itens foram analisados, mas nenhum deles era compatível com a arma do crime. E o objeto que foi utilizado para atacar Rita nunca foi encontrado. Os investigadores observaram que o comportamento de Michael era incomum, considerando o que havia acabado de acontecer. Eles disseram que o jovem exibiu explosões de raiva e desobediência durante a entrevista policial, e por causa de seu comportamento, ele imediatamente se tornou o principal suspeito de tirar a vida de sua própria mãe. Com base em sua reação, as autoridades foram rápidas em julgá-lo e decidiram que Michael deveria ser, com certeza, um assassino de coração frio. Como desde o início os investigadores consideraram Michael o culpado, algumas linhas de investigação que podiam ter sido seguidas foram simplesmente ignoradas, como por exemplo pegadas que estavam do lado de fora da casa e nunca foram analisadas.
Além disso, os vizinhos disseram ter ouvido alguns cães latindo por volta das 3 horas da manhã, e Michael e Josh confirmaram essa história, mas a polícia nunca investigou isso. Michael foi interrogado pesadamente por 48 horas e não conseguiu dormir durante esse período. Ele não teve um advogado e nenhum adulto estava presente o acompanhando. Ele também falhou em uma análise de estresse e de voz por computador. Esse teste extremamente duvidoso foi realizado apenas 6 horas depois que o menino descobriu o corpo de sua mãe, e sem surpresa nenhuma, altos níveis de estresse foram detectados. E inicialmente, testes laboratoriais forenses confirmaram a presença de gasolina nos sapatos de Michael. Essa possível presença de gasolina nos sapatos de Michael era a única evidência física que o ligava ao crime, e mesmo assim era algo minúsculo comparado com tudo o que a polícia simplesmente ignorou. Mesmo assim, essa coisa minúscula era suficiente, já que a polícia nunca acreditou em sua inocência. Por causa disso, Michael foi preso e acusado de assassinato, embora seu julgamento só tenha acontecido no ano de 2003. Michael manteve sua declaração de inocência desde o início, e posteriormente testes realizados nos sapatos dele, que ele usava na noite do crime, confirmaram que a substância que os investigadores acreditavam ser gasolina, na verdade era um solvente. Esse solvente tinha algumas propriedades semelhantes às da gasolina. Para vocês terem uma ideia, nunca foi nem sequer confirmado de que tenha havido a presença de gasolina na cena do crime. E esses testes no sapato do Michael foram realizados durante o julgamento. Os investigadores, o juiz, o júri, todo mundo sabia que aquela alegação de ter gasolina nos sapatos de Michael era uma alegação errônea. Mesmo assim, ele por fim foi condenado com base em alegações erradas, em provas que simplesmente estavam erradas. Tudo ali era um erro. Infelizmente, aos 17 anos de idade, o júri considerou Michael culpado de assassinato em segundo grau e ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, cumprindo sua pena em uma prisão de segurança máxima. Em desespero, ele escreveu para o Midwest Innocence Project e também o MacArthur Justice Center e se dedicou a provar sua inocência. A única prova forense que ligava o adolescente ao crime foi comprovadamente falsa. Técnicas de interrogatório inadequadas também foram usadas pelos investigadores ao questionarem os dois meninos, e essas técnicas foram reconhecidas como levando a falsas confissões quando aplicadas em jovens. Isso tudo pode ter contribuído para os níveis de estresse que Michael estava exibindo, e ficou determinado que seus direitos constitucionais foram violados. Sendo assim, em 22 de abril de 2022, Michael Pollitt foi liberado em liberdade condicional. Com a ajuda do MacArthur Justice Center, do Midwest Innocence Project e da Landon e Emerson, atualmente ele luta por sua exoneração e verdadeira justiça no caso não resolvido do assassinato de sua mãe. Anos antes de sair em liberdade condicional, Michael teve a oportunidade de se tornar um homem livre. Ofereceram a ele um acordo para que ele assumisse a culpa pelo crime que ele não cometeu, para que assim ele saísse da cadeia com 15 anos de sentença. Mas Michael não aceitou, dizendo o seguinte: "Vou morrer aqui. Eu não matei minha mãe e ela vai fazer justiça." Ainda existiam outras pessoas que poderiam ter sido investigadas pela polícia e que sinceramente tinham muito mais motivo para cometer o crime do que o Michael. Na época do caso, Rita havia recebido pensão alimentícia de seu ex-marido durante o complicado processo de divórcio dos dois. Ela também recebeu metade de sua pensão e 401 mil. A decisão do juiz ocorreu apenas uma semana antes dela ser agredida e queimada,
e isso dava ao pai de Michael muitos motivos para cometer o crime. Segundo algumas testemunhas, o Ed Pollitt teria ameaçado Rita em um bar local, dizendo que ela nunca tocaria em nenhum centavo de seu dinheiro. No entanto, por mais incriminadora que essa declaração fosse, os registros telefônicos de Ed mostravam que ele estava em casa no momento em que o crime aconteceu, já que ele havia até recebido uma ligação, o que não significa absolutamente nada, pois ele pode simplesmente ter encomendado o crime e aquela ligação ser só uma confirmação de que o serviço estava feito. Inclusive, algumas testemunhas afirmam ter visto o primo de Ed nas primeiras horas do dia 5 de dezembro, e ele estava usando uma camiseta molhada. Outra testemunha afirmou ter visto a caminhonete do primo de Ed estacionada nas proximidades, mas infelizmente tudo isso foi ignorado pela polícia. E essa teoria do primo do Ed ser o responsável pelo crime ainda é considerada inconclusiva. A acusação original de culpa de Michael atualmente é mantida pelo tribunal, o que significa que ele ainda é legalmente considerado o assassino de sua mãe. Ele está morando com sua família e o advogado da Langton e Emerson, Mark Emerson, disse o seguinte sobre o caso. A condenação injusta de Michael Pollitt é um exemplo perturbador do Estado tirando a vida de um jovem por causa da visão de túnel e evidências não confiáveis. Apesar de todo o caos que cerca a vida de Michael, ainda existe uma vítima que espera por justiça. O caso de Rita foi aberto e agora vamos aguardar para que o verdadeiro responsável pelo crime venha à tona e seja condenado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!